Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Mantenha a sua Bíblia aberta depois da leitura, nós voltaremos ao texto algumas vezes. E lembre-se, essa é a palavra viva, poderosa e eficaz do nosso Deus para nos transformar. 2 Coríntios 4, de 16 a 18, a palavra de Deus nos diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vamos orar? Sim, Senhor, nós estamos ansiosos nessa manhã para ouvir a Tua voz falar ao nosso coração, trazendo esperança para todo desânimo, Senhor. Que o Senhor nos faça enxergar o que há de errado em nós, mas ao mesmo tempo e especialmente que o Senhor nos leve a ver a graça, a maravilhosa graça do Teu Filho Jesus, e que o nosso coração encontre descanso, encontre ânimo em quem Ele é e naquilo que Ele já fez por nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Há muitas coisas nesse mundo quebrado e disfuncional que nos deixam desanimados. Provavelmente você tem algumas delas na sua própria cabeça nessa manhã. Problemas de saúde, problema em relacionamentos, especialmente os relacionamentos mais próximos, de pessoas que nós mais amamos. Problemas financeiros que muitas vezes nos sobrevêm sem nenhum tipo de aviso. Ainda a gente pode falar sobre fragilidade emocional e ansiedades, quando a gente está preocupado com tanta coisa que aquilo abate o nosso espírito, o nosso coração. Tem os pecados remanescentes no coração, não é? Você lida com certeza com eles, com o orgulho, com a ira, com a vaidade, com a cobiça e com vários outros pecados que você precisa lidar, e isso desanima você. Ou então, talvez você esteja desanimado porque a sua vida não se desenvolveu da maneira como você gostaria. Você tinha um plano, você tinha um ideal, quando você pensava no futuro, você vislumbrava um cenário e parece que as coisas foram por um outro caminho. E muitas vezes você se vê desanimado nesse lugar que você está hoje, sem saber exatamente como lidar com tudo isso. E até as crianças sabem disso, não é, crianças? Vocês também ficam desanimadas quando o papai e a mamãe dão aquela bronca e vocês pensam assim: será que não foi demais? Quando o professor da escola chama a atenção e vocês ficam tristes, desanimados com isso. Quando vocês esperavam ganhar um presente muito bom no aniversário, mas naquele ano não deu muito certo, não era um ano bom para o papai e para a mamãe, infelizmente você vai ter que lidar com um presente que não aquele que você queria, e você fica desanimado com isso. Às vezes, o desânimo vem porque a vida realmente fica pesada demais para carregar. E se tem uma coisa, queridos, que a Bíblia não faz, é nos chamar para uma espiritualidade artificial. O que eu estou querendo dizer com isso? Como se o crente maduro fosse aquele que nunca se abate, aquele que nunca sente o peso da fraqueza. Sabe aquele tipo de crente que sempre está tudo bem, mas sempre está tudo bem? Pois é, desconfie dele. Porque o normal, e a Bíblia mostra isso para a gente com vários exemplos, é que durante a nossa caminhada cristã, a gente vá ficando abatido com algumas coisas. É impossível você não se abater, não ficar desanimado com algumas notícias ruins que você recebe, às vezes sobre pessoas que você ama, às vezes sobre o país que você está, que você pertence, e outros cenários dessa natureza. A Bíblia mostra para a gente vários exemplos de homens e mulheres frágeis, instáveis, que precisaram lidar com o peso
de se viver num mundo quebrado pelo pecado. E eu e você não somos diferentes. Mas eu queria que você notasse que há algo mais profundo aqui, tá? E esse é meu ponto para você. Muitas vezes o nosso desânimo não é resultado apenas dos problemas que nós lidamos, mas da forma como passamos a enxergar a nossa vida por causa deles. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Às vezes o problema não é o problema em si, mas é o que ele causa na sua visão a respeito da realidade, a respeito de Deus, a respeito de você mesmo, a respeito das outras pessoas. Em outras palavras, às vezes o nosso desânimo não é por causa desses problemas que a gente enfrenta, mas porque a gente deixa de enxergar a realidade à luz da palavra de Deus. E quando isso acontece, queridos, parece que os problemas ficam maiores do que eles realmente são, não é? Por quê? Porque a gente se esquece da graça, a gente se esquece do poder de Deus, a gente se esquece das promessas que Deus fez na palavra dele. Qual é o meu ponto para você aqui? O nosso problema não está apenas no que acontece ao nosso redor. Muitas vezes o problema está no modo como os nossos olhos interpretam o que acontece ao nosso redor. E é exatamente disso que Paulo está tratando aqui nesse texto que a gente leu nessa manhã. Você reparou? Ele começa com uma declaração muito categórica, não é? Como é que ele começa aí no versículo 16? Por isso não desanimamos. O que a gente pensa logo quando a gente lê Paulo falando sobre isso? Não é possível. Quem realmente são, com a consciência no lugar, passa por esse mundo quebrado e disfuncional e cheio de problema, e pode falar o seguinte: a gente não desanima. Parece estranho, porque a gente está desanimado o tempo todo. Toda hora tem um problema que traz desânimo no nosso coração. E a gente poderia pensar ainda mais no exemplo do apóstolo Paulo, que está escrevendo isso daqui, porque a gente sabe, na verdade, que a vida dele não foi nada fácil. Ele conta isso para a gente ao longo de toda a carta. Ele tinha uma vida marcada por sofrimento, oposição, fraqueza, desgaste. Lá no capítulo 12, ele vai descrever isso com detalhes, o tanto que ele sofreu por causa do evangelho. Um pouquinho antes daquele texto do espinho na carne, ele conta para a gente tudo que ele passou. Então, a pergunta é a seguinte: como alguém que sofre tanto pode dizer o seguinte: por isso eu não desanimo? Essa é a pergunta. Como alguém que está lidando com um mundo quebrado e disfuncional e experimentando o tempo todo problemas e diz, no meio desses problemas, o seguinte: eu não estou desanimado? A resposta de Paulo não está nas circunstâncias, queridos. Está na maneira como ele aprendeu a enxergar a realidade diante de Deus. E eu queria mostrar um pouquinho disso para você, dando um rapidíssimo panorama sobre essa carta, tá? A segunda carta aos Coríntios é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. É muito interessante. Se você não leu essa carta ainda inteira, faça isso, porque ele vai falando de modo a expressar o coração dele. Ele é muito pessoal, ele mostra muito o que está passando no coração, a tristeza, tudo que ele sente, o que aconteceu com ele. E nela, Paulo abre o coração, ele defende o seu ministério, porque havia ataques de outros falsos mestres com relação ao seu ministério. Ele expõe as aflições para aquela igreja, e ele mostra o seguinte: o poder de Deus não se manifesta apesar da fraqueza, mas muitas vezes através dela. Você entendeu? O poder de Deus não se manifesta apesar da fraqueza, mas especialmente por meio da fraqueza. Desde o começo do capítulo 4, Paulo vem repetindo essa ideia, quer ver? No versículo 1, volta lá comigo no capítulo 4, versículo 1, quando ele diz assim: por isso, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Ele já começa o capítulo dizendo isso: olha, eu não desanimo. Mas por que eu não desanimo? Não porque ele é forte, não porque ele é autossuficiente, não porque ele é cheio de virtudes, ele pode lidar com todos os problemas que ele tem a partir dos seus próprios méritos. Não é isso. Ele diz: porque ele recebeu
misericórdia. O ministério não nasceu da autoconfiança dele. O ministério nasceu da misericórdia de Deus sobre ele. E é por isso que ele não desanima. Essa é a primeira coisa que ele fala para a gente, né? Depois, quando você vai lá para o versículo 7, eu creio que ele usa uma das imagens mais fortes aqui da carta. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. A primeira pergunta óbvia é: que tesouro é esse que ele está falando? No contexto aqui ele está falando do Evangelho, tá? A glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Só que o que ele coloca? O vaso é de barro, é frágil, é comum, é quebrável, é vulnerável. Paulo está dizendo o seguinte: existe uma desproporção enorme entre aquilo que nós carregamos e aquilo que nós somos. O Evangelho é glorioso, é claro que ele é glorioso, você sabe disso, mas ao mesmo tempo você sabe que você é extremamente frágil. A vida é um sopro, queridos. Quando vê, já passou. Cristo é poderoso, Paulo fala isso, mas nós somos vasos de barro, frágeis, vulneráveis. A mensagem que nós carregamos é eterna, mas o mensageiro se desgasta com o tempo. O mensageiro vai sentindo o peso das coisas deste mundo, e é por isso que ele continua aí no versículo 8 e versículo 9, dizendo o seguinte, aqueles versículos que nós costumamos decorar, não é? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós ficamos perplexos, porém não desanimados. Nós somos perseguidos? Sim, nós somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. E eu queria que você reparasse em algo importante aqui. Paulo não nega a dor e o sofrimento nesse mundo quebrado e disfuncional. Ele não diz assim: nós não somos atribulados. Não é isso que ele diz. Ele diz: nós somos atribulados, porém não angustiados. Ele não diz: nós não ficamos perplexos. Ele diz: nós ficamos perplexos sim, porém a gente não desanima. Ele não nega que o sofrimento exista. Veja, agora eu queria que você reparasse nisso, tá? Ele nega que o sofrimento tenha a palavra final sobre a vida do cristão. O ponto dele não existe sofrimento. O ponto dele o sofrimento não tem a última palavra sobre a sua vida. E essa é a lógica do nosso texto, queridos. Quando a gente chega no versículo 16, o que Paulo novamente diz? Por isso não desanimamos. E esse por isso, né, que ele começa aí dizendo, aponta para isso tudo que ele acabou de dizer. Existe um tesouro, mas está em vasos de barro. O poder não está em nós, o poder pertence a Deus. Em nós opera a morte, mas aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele. O que é importante ficar claro aqui? Paulo não está ensinando algum tipo de técnica de controle emocional para você usar em dias difíceis. Agindo como um coach, olha aqui, 10 passos para você controlar a sua mente em dias difíceis. 10 exercícios de respiração, ou algo dessa natureza. Ele está ensinando você e eu a olhar para a vida a partir da ressurreição de Cristo. Esse é o ponto dele. O que a gente precisa é mudar a nossa maneira de enxergar a realidade. E a grande questão do texto é essa: o caminho bíblico contra o desânimo não é negar a dor, mas aprender a enxergar a vida pelas lentes da eternidade. Em outras palavras, não é você ignorar a dor, mas é você olhar para ela a partir de uma nova perspectiva. Não da perspectiva do aqui e do agora, mas da perspectiva do que Deus prometeu fazer um dia por nós. E é sobre isso a nossa mensagem nessa manhã. A gente vai aprender com o apóstolo Paulo o modo cristão de enfrentar o desânimo. Isso mesmo, existe uma maneira cristã de você lidar com o seu desânimo, e a gente vai ver isso a partir de 3 rápidas realidades que ele mostra para a gente aí no texto.
A primeira é a seguinte: enxergue quem você é, frágil por fora, renovado por dentro. Onde está isso? Versículo 16. Ele começa o texto dizendo o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Aqui está a primeira realidade que a gente precisa enxergar, tá, queridos? Quem nós somos diante de Deus. Você reparou que Paulo não romantiza a fragilidade humana, não é? Ele diz claramente: o nosso ser exterior se desgasta. E ele não coloca isso como uma condição, ele coloca isso já como um fato. É só questão de tempo até você perceber que o seu ser exterior está se desgastando. E quando você chega aos 40 anos, como eu, parece que isso fica mais evidente ainda. Toda hora tem um sinal de que há um desgaste acontecendo, né, com você. Você sabe o que isso significa. O nosso corpo se desgasta, a nossa energia, então, ela vai embora. A nossa saúde muitas vezes oscila. Você lida com alguns problemas que você fala assim: mas eu sempre me cuidei, eu me alimentei bem, eu fiz atividades físicas, e mesmo assim, você acaba sofrendo algumas coisas que você não gostaria de sofrer. A nossa mente cansa, as nossas emoções são afetadas, a gente começa a ficar preocupado, ansioso, atribulado com tanta coisa, com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos, com a nossa igreja, com os nossos relacionamentos, com o dinheiro que nos falta, com o futuro, e isso tudo vai afetando a gente. A nossa vida nesse mundo é marcada por fraqueza em todos os aspectos. E olha que interessante, Paulo sabia disso não apenas em teoria, ele sabia disso porque ele experimentava. Tudo isso que ele está falando para mim e para você. Tem um versículo que ele diz assim: quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele tinha sinais visíveis das cicatrizes, dos sofrimentos que ele foi acumulando ao longo do tempo de ministério. Ele não fala como alguém que está distante da dor, ele fala como alguém que conhece o peso da vida. Mas qual que é o ponto? O ponto é que ele não para aí. Ele não diz simplesmente assim: olha, o nosso exterior se desgasta. Ele diz: mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Aqui a gente precisa tomar um certo cuidado, queridos. Eu sei que aqui a gente está numa igreja bastante madura, sólida teologicamente, com bastante conhecimento bíblico, mas é sempre bom a gente lembrar daquilo que é óbvio, tá? Paulo não está ensinando aquela separação muito comum da filosofia grega, fazendo aquela divisão como se o corpo fosse ruim, a matéria fosse ruim e a alma fosse boa. Tá? Não é esse o ponto dele quando ele faz essa afirmação. Isso precisa ficar bem claro para a gente, tá? A esperança cristã não é a libertação da alma para fora do corpo. Isso não é bíblico. Tá? Quando a gente tem alguém dizendo algo do tipo, algum cristão dizendo algo do tipo, a gente precisa corrigir o pensamento dessa pessoa, como se que a nossa alma precisasse ser libertada dessa prisão que é o nosso corpo. Não, a Bíblia não ensina dessa maneira, tá? A esperança é a ressurreição do corpo e a redenção completa da criação. Esse é o ponto. Então, a distinção que Paulo está fazendo aqui é outra. Ele está dizendo: o ser exterior é a nossa existência marcada pelo quê? Pela mortalidade, pela fragilidade, pelo desgaste desse mundo caído. E o ser interior é a nova vida que Deus está formando em nós pelo Espírito, a imagem de Cristo. Como assim? Por fora existe desgaste, você experimenta isso todo dia, mas por dentro há um tesouro em você. Por fora o vaso é de barro, vulnerável, mas por dentro existe algo que é maior do que todo o universo. Por fora, a nossa vida mostra alguns sinais de fraqueza, e talvez você já esteja lidando com alguns desses sinais na sua vida. Por dentro, Deus está realizando uma obra que o sofrimento não consegue impedir ou destruir, e Ele há de fazer isso.
Então, essa é a nossa identidade enquanto cristão. Nós não somos pessoas fortes fingindo que não sofrem. Nós somos pessoas frágeis, sustentadas por uma graça que jamais se desgasta. Esse é o ponto. Sustentados por uma graça que jamais se desgasta. E veja que essa é uma distinção muito importante, tá? Às vezes a gente desanima porque a gente confunde desgaste com abandono. A gente olha para tudo que está acontecendo, para a nossa vida, para o nosso sofrimento, para o nosso corpo se deteriorando, muitas vezes para a nossa família enfrentando problemas difíceis, terríveis, para a crise no casamento, pelas consequências de se viver num mundo quebrado, e a gente associa isso diretamente a abandono da parte de Deus. E Paulo está dizendo, não é isso. A gente acha que se a gente está cansado é porque Deus se afastou da gente, e não, certamente não é isso. Se a gente está sofrendo é porque talvez Deus tenha perdido o controle da nossa vida, ou não se importe mais conosco. Mas repare que o que Paulo está dizendo aqui é exatamente o oposto. O desgaste exterior não impede a renovação interior. Agora, olha o mais surpreendente, tá? Às vezes é justamente por meio do desgaste exterior que o nosso interior se renova. O que eu estou querendo dizer para você? É muitas vezes por meio do sofrimento que Deus atua para renovar o seu interior. Na hora que o nosso corpo começa a se enfraquecer, a nossa fé, nossa confiança em Deus aumenta. E você sabe disso porque você sabe que isso é verdade, não é? Nada como uma boa crise, um bom problema para colocar você de joelho em oração depois de tanto tempo. Não é assim? Geralmente é assim. A crise vem e você começa a orar como anos você não fazia, e coisas do tipo. No momento que as circunstâncias apertam, que muitas vezes que a nossa dependência de Deus se aprofunda. Por isso que a pergunta que a gente precisa fazer nos momentos de dor não é apenas o que está se desgastando em mim. Guarde isso, tá? A pergunta que você vai fazer não é a seguinte: o que está se desgastando em mim? Mas você precisa perguntar especialmente o que Deus está renovando em mim. Você percebe que essa é uma outra maneira de enxergar a realidade? Porque você não olha só para o seu problema como um fim em si mesmo, ou como sendo alvo da punição de Deus, mas você passa a olhar para o seu problema como uma maneira de Deus renovar a sua fé, a sua esperança, o seu amor. Então o ponto não é só o que está se desgastando com os problemas que eu tenho, o problema é o que Deus está renovando no meu coração, muitas vezes através desses problemas que Ele mesmo permitiu que eu experimentasse. Queridos, somente cristãos maduros conseguem fazer essa transição de leitura da realidade. Muitos cristãos imaturos olham para os problemas e ficam assim: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, meu exterior está se desgastando. Mas o cristão maduro olha para essa mesma circunstância e vê propósito, vê Deus trabalhando no coração, aumentando a fé, provocando humildade no nosso coração, quebrando o nosso orgulho e nos conformando à imagem de Cristo. Eu queria que vocês reparassem só no finalzinho do versículo 16, quando ele diz assim: pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Parece bobeira, não é? Parece bobeira. Mas sabe o que tem um ensinamento profundo aqui? Paulo não está dizendo que essa renovação acontece em grandes momentos espirituais. Aquele acampamento que você foi uma bênção, e Deus falou com você e quebrou seu coração, ou aquele evento que teve na igreja, e coisas do tipo. Ok, tudo isso é muito bom e é válido e tem o seu lugar, mas Paulo está falando de uma rotina, de um cotidiano. Em outras palavras, ele está dizendo que Deus renova você por meio das coisas ordinárias da sua vida. Palavra, oração, culto público,
ceia do Senhor, comunhão dos santos, no arrependimento genuíno, na perseverança, nas pequenas obediências do dia a dia, nas lágrimas, queridos, que ninguém vê você derramar, nas manhãs que você se levanta sem nenhuma vontade, completamente desanimado, mas mesmo assim continua caminhando diante de Deus. Qual é o ponto aqui? O Senhor está renovando o seu ser interior, por meio das coisas mais simples e comuns do dia a dia. E muitas vezes a gente nem percebe isso. Então a primeira resposta de Paulo para o desânimo é: enxergue quem você é. Você é frágil? Sim, você é frágil, vulnerável, mas você não está vazio, você carrega um tesouro, você se desgasta por fora, mas Deus renova você por dentro. A segunda, enxergue o que Deus está fazendo. A dor presente produz glória eterna. Isso está aí no versículo 17, quando ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu creio que talvez esse seja um dos versículos mais impressionantes de Paulo aqui, nesse contexto. Por quê? Porque ele chama tribulação de leve e momentânea. E eu não sei você, quando você está experimentando um problema, uma dor, um sofrimento muito grande, uma tribulação, essa é a palavra, a última coisa que você pensa a respeito dessa crise é que ela é leve, que ela é momentânea. Pelo contrário, parece que ela vai derrubar, quebrar você, derrubar a sua família, acabar com você, e parece que ela não vai terminar nunca. Uma das coisas que a gente sempre tem em mente quando a gente sofre é justamente isso: não acaba. Parece que está o tempo todo e a gente não vence, não supera isso. Problemas de quaisquer naturezas, tá? Mas Paulo chama essa tribulação de leve e momentânea. E mais uma vez aqui a gente precisa ser cuidadosos, tá? Paulo não está minimizando dor, ele não está olhando para alguém em luto, alguém enfermo, alguém perseguido e angustiado, dizendo assim: ó, isso daí não é nada, para de ser chorão, né? Vira homem, ou coisas dessa natureza. Não é o ponto do apóstolo Paulo. Ele mesmo, como eu disse, experimentou prisão, perigos de morte, naufrágios, açoite, fome, sede, frio, nudez, preocupações com a igreja. Então, a tribulação leve e momentânea, quando ele chama ela de leve e momentânea, ele não faz isso para minimizar a dor das pessoas. Por que ele chama essa tribulação de leve e momentânea? Veja com o que ele está comparando. Esse é o ponto. Porque essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Sabe por que é leve e momentânea a tribulação? Porque o que está sendo preparado para nós é eterno e glorioso. É por isso que é leve. É por isso que é momentâneo, porque a gente sabe que vai passar. Diante da perspectiva da eternidade, os nossos problemas, eles ocupam um momento na história. E como os salmistas falam, um momento que passa rapidinho, como um sopro, né? Aqui, o ponto de Paulo é: o sofrimento não é leve quando você olha para ele de maneira isolada. Ele se torna mais pesado ele se torna menos pesado, quando você coloca ele na balança da eternidade. Qual é o ponto? Se você vê o seu sofrimento da perspectiva da eternidade, a sua tendência é vê-lo como algo momentâneo e menos pesado do que ele realmente é. E Paulo está usando contrastes fortes aqui, queridos, você sabe disso: é tribulação e glória, leveza e peso, aquilo que dói agora e aquilo que Deus prometeu para sempre. E a palavra peso aqui é muito importante, tá? Paulo fala de um eterno peso de glória. Em outras palavras, Paulo está dizendo que é algo mais pesado que a dor, a glória futura. É interessante você pensar nisso. O seu problema pode ser gravíssimo. Talvez você esteja lidando com crises sem precedentes na sua história. Talvez você sinta a sua vida pesada, mas há algo muito mais pesado do que isso: a glória eterna
que Deus tem preparado para você. A glória que Deus preparou para o povo dele tem mais peso do que qualquer sofrimento. O desânimo muitas vezes nasce quando a gente faz o inverso. Você já reparou? Quando a gente dá peso eterno a coisas temporais e trata como leves coisas eternas. Então, por exemplo, você dá peso demais ao que as pessoas pensam ao seu respeito, e quando uma crítica vem, você fica desanimado, porque na sua balança, crítica é algo pesado demais. Você dá peso demais ao sucesso imediato, e você trabalha, luta e se desgasta, e esse sucesso não vem, e você fica desanimado, porque na sua balança, sucesso tem um peso maior do que a glória futura, do que as coisas eternas. A gente dá peso demais ao conforto, ao controle, ao reconhecimento das pessoas, às coisas desse mundo. E às vezes, ao mesmo tempo, a gente trata como leve a presença de Deus, a comunhão com Cristo, a ressurreição, a nova criação, a glória vindoura, ou seja, tudo aquilo que tem peso de eternidade, de verdade, de fato, a gente trata como algo leve. E tudo aquilo que é passageiro, efêmero, momentâneo, superficial, a gente dá peso de eternidade. E aí, não é preciso a gente ir muito longe para perguntar por que a gente está desanimado. A gente está desanimado porque a gente deixou de ver as coisas, deixou de ver a realidade da maneira como a gente deveria ver. A gente chega agora ao terceiro e último ponto, queridos. Enxergue para onde você caminha. O visível passa, o invisível permanece. Isso está aí no versículo 18, quando Paulo mostra como essa visão espiritual é sustentada. Ele diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Aqui está a terceira realidade para você lutar com o seu desânimo. Você precisa enxergar para onde você está caminhando. Paulo fala aqui de dois tipos de olhar, você reparou? Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, não se veem. Ou seja, há um olhar preso às coisas visíveis e há um outro olhar orientado por aquilo que é invisível. O que Paulo está dizendo é que as coisas visíveis não podem ser tratadas como coisas últimas na nossa vida, porque elas são temporais e tudo aquilo que é temporal passa. O corpo, apesar de toda a nossa vaidade, passa. E o espelho é cruel. Ele não mente. Ele mostra para a gente o que vai acontecendo dia após dia. O dinheiro também passa. Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem problemas que o dinheiro não resolve. A sua reputação, por mais valor que você dê a ela, talvez um dia ela seja manchada justamente como prova da sua fidelidade a Deus. E aí? Você está disposto a abrir mão do seu nome por fidelidade ao Senhor? A sua juventude, os aplausos, as crises, as conquistas, as perdas, tudo nesse mundo é passageiro. Mas aquilo que Deus prometeu permanece. O que permanece, queridos? Cristo sempre permanece. A ressurreição, fundamento da nossa esperança, permanece. A herança dos santos com Cristo permanece. Nova criação, sim, permanece. Comunhão eterna com Deus permanece. A glória preparada para o povo de Deus também permanece. O que eu estou querendo dizer para você nesse último ponto? O seu desânimo, guarde isso, tá? O seu desânimo se fortalece quando o seu olhar fica sequestrado pelas coisas imediatas. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: você vai ficar mais desanimado
à medida que o seu olhar estiver preso apenas às coisas deste mundo. Quanto mais você focar o seu olhar neste mundo, mais você trilha o caminho do desânimo. Porque as coisas desse mundo passam, elas passam, e o seu desânimo virá inevitavelmente. Quando tudo o que nós enxergamos é o problema de hoje, a pressão, o medo, a falta daquilo, a dor, o fracasso, a gente perde essa perspectiva da eternidade. E quando a gente perde essa perspectiva da eternidade, o presente começa a parecer absoluto para mim e para você. E o nosso coração é tomado pelo desânimo. Você lembra o que Paulo falou um pouquinho antes desse texto aqui, quando ele terminou a primeira carta, lá no capítulo 15? Ele está terminando a primeira carta no capítulo 15. Ele está falando sobre a ressurreição de Jesus. E ele, concluindo a sua carta, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Sabe qual é o ponto? Se a gente não troca a maneira de enxergar a realidade, a gente vai passar uma vida desanimada, o tempo todo desanimado. E eu queria terminar dando apenas 4 aplicações para você aqui nessa manhã. Primeira coisa, aprenda a discernir o seu desânimo. Você sabe, nem todo desânimo é falta de fé. Às vezes é sinal de cansaço, luto, esgotamento, limitação física, pressão, e a Bíblia é honesta sobre isso. Mas todo desânimo precisa ser levado diante de Deus. Às vezes o seu desânimo não é por falta de fé, é pelas circunstâncias do mundo, mas mesmo assim, você precisa levar isso diante de Deus. Tem algumas perguntas que você pode fazer para você mesmo. Por exemplo, o que eu deixei de enxergar aqui nessa situação? Para que eu tenho dado mais valor aqui, nessa circunstância? Será que eu estou interpretando a minha fraqueza como se fosse abandono da parte de Deus? Será que eu estou medindo o amor de Deus pelas minhas circunstâncias imediatas? Se sim, para todas essas respostas, o desânimo virá e tomará conta do seu coração. A segunda coisa é: não despreze os meios ordinários pelos quais Deus renova o seu povo. Paulo diz para a gente que o nosso ser interior se renova dia a dia. E essa renovação não acontece separada da graça, pelo contrário, é a nossa união com Cristo que nos oferece todas as bênçãos que nós precisamos. O que eu estou querendo dizer para você? Deus renova o seu povo pelo quê? Pelos meios de graça que Ele estabeleceu. Palavra, oração, culto, ceia, comunhão, arrependimento, perseverança. E às vezes a gente quer uma intervenção extraordinária de Deus, enquanto a gente negligencia os meios ordinários pelo qual Ele prometeu nos sustentar. Você entende o meu ponto? Você fica assim: Senhor, eu preciso de algo extraordinário, eu preciso de um socorro sobrenatural, mas Ele já tem oferecido para você socorros ordinários, naturais, que vão dar a você tudo aquilo que você precisa, mas você tem desprezado isso, desprezado os meios ordinários pelos quais Deus renova o seu povo. A terceira coisa que eu acho que a gente aprende aqui é: pare de medir a sua vida apenas pelo que está se desgastando. Isso é importante, tá, queridos? Talvez nesse momento há muita coisa se desgastando em você. Saúde, energia, ânimos, planos, recursos, relações. Mas a pergunta, como eu já disse, não é o que eu estou perdendo, mas é especialmente o que eu estou ganhando apesar daquilo que eu estou perdendo. Ou o que eu estou ganhando justamente através daquilo que eu estou perdendo. Essa é a pergunta importante, porque às vezes você olha para a sua vida e você vê um monte de coisa ruim e você se esquece de olhar para o seu coração e ver como Deus já conformou você à imagem de Cristo por meio de todas essas circunstâncias ruins. Como você está mais manso e humilde,
como você está disposto a servir o próximo em amor, como você está mais obediente à palavra de Deus, tudo isso acontecendo exatamente por meio dos desgastes externos que a gente vai sofrendo. A quarta coisa, coloque sua dor de hoje na balança da eternidade. Não tem outro caminho, queridos. Eu sei que é difícil. A gente não gosta de sofrer. E se a gente pudesse, a gente buscava alívio imediato para o nosso sofrimento. Mas existe uma maneira cristã de você lidar com a sua dor. É pensar nela a partir da eternidade. A sua dor não dará a palavra final sobre a sua história. O seu problema não tem a última palavra sobre a sua vida. É Deus quem tem a última palavra sobre a sua vida. E a glória que Ele tem preparado para você não se compara com a sua leve e momentânea tribulação. Para concluir, olhe para Jesus Cristo. No fim das contas, esse texto não é apenas um chamado para você mudar a sua perspectiva de enfrentar as crises da vida, lidar com o desânimo. Esse texto é um chamado para a gente olhar para Cristo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque foi Ele que assumiu a nossa fraqueza, foi Ele que carregou o seu corpo no mundo esmagado e quebrado pelo pecado, foi Ele que foi abandonado e morto, mas foi Ele também que pela sua ressurreição transformou a morte em um caminho de vida. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é que Cristo fez tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Cristo conseguiu obedecer em meio à dor e ao sofrimento, como nós não conseguimos. Muitas vezes, no meio das nossas crises, a gente falha, a gente busca alívio, a gente busca prazer, a gente busca encurtar caminhos, a gente faz acordos que não glorificam o Senhor, a gente busca qualquer forma de resolver o nosso problema. Jesus Cristo não fez isso. Em primeiro lugar, Ele decidiu obedecer à vontade do Pai e cumprir toda a justiça em nosso lugar. Então, a nossa tribulação pode ser chamada de leve e momentânea, não porque ela não dói, mas porque Cristo carregou por nós o peso eterno da condenação, para que eu e você experimentássemos o peso eterno da glória que Ele tem preparado para mim e para você. É possível, queridos, é possível você lidar com o desânimo, é possível você olhar para a vida de uma maneira diferente, mas para que isso aconteça, você precisa olhar para a vida a partir da eternidade. Isso é o que Paulo coloca, isso é o que Paulo ensina para a gente nesse texto. Que Deus nos abençoe e nos capacite a viver dessa maneira. Nós passaremos agora